Uma das lutas mais aguardadas para 2025 já vai acontecer nesse sábado agora. O evento principal entre Makhachev contra Arman Tsarukyan vai ser exibido no UFC 311. E nesse vídeo eu irei pontuar pontos fortes e fracos para ambos os lutadores nesse confronto. Então bora pro vídeo. E vamos começar pelo Blue Corner, que é o corner do Arman Tsarukyan. Nessa luta, eu acho que o principal ponto que o Arman tem é o cardio. Se vocês repararem na luta contra o Poirier e na primeira luta contra o Volk que o Islam teve, no quarto e no quinto round, o Islam começou a dar uma diminuída no ritmo. E isso se dá por vários fatores, sendo ele o corte de peso muito bruto, sendo ele a idade também, que o Islam tá envelhecendo sim. Já o Arman, ele tem apenas 28 anos e já está indo disputar o cinturão. Então a diferença física pode ser um fator crucial para essa luta. Olhem, por exemplo, essa imagem do Tsarukyan. O cara está totalmente preparado para essa luta, fisicamente, pelo menos. Existe uma regra que os lutadores estipulam que é o seguinte: quando o cara chega aos 28 anos, ele chega no seu auge físico, mas quando ele chega aos 33 anos, que é a idade do Islam, ele chega no seu auge como lutador. Pois pense o seguinte: um cara de 28 anos, apesar de ele estar no seu auge fisicamente, ele ainda tem muita experiência nova para ter durante uma luta. Já o cara de 33, apesar de não estar no seu auge físico, ele vai estar no seu auge de conhecimento de luta. Então sim, fisicamente o Islam tem uma desvantagem em relação ao Tsarukyan. Já como segundo ponto forte do Tsarukyan, eu vou citar a paciência. Sim, parece loucura falar isso, mas pense o seguinte, galera: o Charles e o Poirier são dois lutadores que dependem muito da finalização ou do nocaute. Já o Arman é um cara que joga mais para vencer os rounds. Ele é um cara que tenta pontuar mais, ao invés de buscar a finalização. Tanto é que, se vocês olharem o cartel do Arman, ele tem poucas vitórias no primeiro round. E na minha visão, um lutador que luta dessa maneira tem muito mais chance de vencer o Makhachev do que um cara que vai exatamente por um nocaute ou exatamente por uma finalização. Pensem na luta contra o Volkanovski. O que o Volkanovski fez naquela luta de diferente dos outros dois lutadores, que são o Charles e o Poirier? Ele em nenhum momento rushou uma finalização. Ele sempre buscou por fazer mais que o Islam dentro do round, entendeu? Tanto é que pensem o seguinte: se eu perguntar para vocês conseguem ver o Tsarukyan nocauteando ou finalizando o Makhachev? Muito provavelmente vocês vão falar que não. Mas se eu perguntar, vocês conseguem ver o Tsarukyan ganhando 3 rounds do Islam? Acho que aí já vai ter mais respostas sim. Porque, de fato, ganhar rounds de um lutador X é diferente de tentar finalizar ele. Agora, falando sobre o ponto fraco do Tsarukyan nessa luta, eu vou citar aqui a dependência de queda. É muito difícil você ver uma luta do Arman onde ele venceu o round sem usar nenhuma queda. Não é que o strike do Tsarukyan seja ruim, mas que ele tem como principal arma no jogo dele o controle de chão e o ground and pound. Acho que ninguém vai discordar. Então nessa luta contra o Islam vai ser muito difícil ele quedar e fazer esse controle com ground and pound. Portanto, eu vejo sim como um ponto fraco para essa luta. E agora, indo pro corner vermelho, vamos falar sobre o Makhachev, o número 1 peso por peso do UFC atualmente. Algo que eu vejo muito forte pro Makhachev nessa luta vai ser o clinch. O Arman gosta muito de colar nos adversários para impor aquele wrestling dele, mas com o Makhachev é difícil ele fazer isso, porque além do Makhachev ser um cara consideravelmente mais alto, de 8 a 10 centímetros mais alto, ele tem esse jogo de clinch com joelhada muito forte. Então prevejo muito o Makhachev abusando desses clinch quando o Arman tentar encurtar a luta. Já o segundo ponto forte eu quero pontuar aqui é o high kick. O Islam, por ser canhoto e vai lutar contra o Arman, que é um destro, e como eu citei anteriormente, é um cara de 8 a 10 centímetros mais baixo, essa opção de high kick que o Makhachev usa bastante é muito viável para essa luta. Nas duas lutas contra o Volkanovski, o Islam usou bastante esse chute. E se vocês repararem bem, o Volkanovski é um cara assim de estatura similar ao Tsarukyan. Então não se surpreenda se o Makhachev acabar acertando um em cheio no Tsarukyan e acabar causando algum dano. O terceiro ponto positivo é as finalizações. Sim, nós vimos o Arman escapar de algumas finalizações do Charles, mas no meu ponto de vista tem uma grande diferença entre o Charles
e o Islam. O Charles é aquele cara que acha as finalizações do nada. Ele tira da cartola, surpreende mais o adversário. Já o Islam é mais metódico com as finalizações dele. Ele é um pouco mais lento e mais previsível. Porém, a grande diferença contra o Charles é que quando ele encaixa a finalização, é muito difícil o oponente não bater ou apagar. A diferença física entre o Charles e o Islam é bem nítida. Portanto, se o Sarukian se dá esse luxo de ficar caindo em finalização, igual ele fez com o Charles, achando que ele vai se defender tranquilamente, ele vai correr grandes riscos de ser finalizado nessa luta. Já em relação a um ponto fraco do Islam para essa luta, eu diria que é o físico. Eu citei anteriormente que ele estava diminuindo o ritmo contra o Volkanovski e contra o Poirier, sendo que nessas duas lutas, muitas das vezes ele estava conseguindo algumas quedas fáceis. Mas contra o Arman, eu acho que vai ser um pouco diferente nesse quesito. Eu não sei dizer aqui se o Arman chega a ser mais forte que o Islam, mas essa explosividade física com certeza está do lado do Arman. Lembrando, galera, o Islam tem 33 anos. Obviamente, uma idade totalmente normal para o mundo da luta. Porém, o Arman tem 28 anos. Essa diferença não pode ser negligenciada. Então, se algo for negativo para o Islam para essa luta, será o físico, não será a técnica. Tecnicamente, ele é superior sim ao Arman em todos os aspectos da luta. Bom, galera, e dito isso, a minha previsão é que o Islam vai vencer o Arman por finalização no terceiro round. Eu acredito sim que todos os rounds vão ser bem competitivos, não vai ter ninguém dominando um ao outro, mas eventualmente em uma situação ali de chão, eu acho que o Islam vai pegar sim o Arman e vai finalizar. E se for para ser mais específico, eu acho que ele vai pegar no Darcy, que o Charles deixou escapar contra o Arman. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Deixa o seu like, deixa um comentário em relação ao vídeo, a minha análise, se você achou ela boa, se você achou que eu comentei pouca coisa, se você acha que ela está errada, ou até mesmo se você quer dar a sua análise. O negócio é a gente interagir aqui, trocar conhecimento e ir evoluindo no mundo do MMA. Então eu gostaria muito de ver o seu comentário aí no chat, tá bom? Esse foi o vídeo, valeu e até a próxima. Fui.